5 sons que os brasileiros precisam treinar. Você já conversou em alemão com alguém e falou alguma palavra que não entenderam o que queria dizer? Isso acontece por causa da pronúncia. Tem sons em alemão que são totalmente diferentes da nossa língua, que não existem na nossa palheta fonética e que para nós são totalmente novos. É natural que seja mais difícil para a gente pronunciar esses sons. Hoje eu vou te mostrar 5 sons em alemão que fazem a diferença para a sua pronúncia de alemão ser compreendida ou não. Esse vídeo tem 4 partes. Primeiro, eu vou te explicar por que a pronúncia é tão importante quando a gente aprende alemão. Na parte 2, eu vou te ensinar quais são os sons que fazem a diferença em alemão. Na parte 3, eu vou te ensinar como treinar esses sons para você ficar craque rápido. E na parte 4, eu vou te dar uma pequena vitória. Você vai poder repetir comigo frases para já começar a interagir em alemão com ideias simples que você pode trazer para o seu dia a dia, para você sair do isolamento e finalmente interagir, ir para frente, começar essa sua caminhada em alemão também através da fala. Eu sou a Manu, sou professora brasileira de alemão. Eu sou poliglota, musicista, analista internacional e especialista em línguas em contexto. Primeiro, por que a pronúncia é tão importante? Se você errar um som, você pode não ser compreendido. Tem palavras que têm sons muito parecidos e você precisa saber exatamente como diferenciar cada um desses sons. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente é uma criança e a primeira coisa que a criança aprende é a ouvir. Primeiro a criança ouve muito antes de começar a repetir. Nós precisamos saber que nós precisamos ter o ouvido mais atento. A gente precisa ativar a nossa escuta atenta e consciente, porque cada vez que a gente ouve com atenção, a gente vai chegando mais perto da pronúncia correta. E para a gente ouvir com muita atenção, a gente precisa realmente repetir. O único jeito da gente saber se a gente está realmente ouvindo é quando a gente testar, repetindo, testar, se corrigindo. E sem medo de ser feliz. Você não precisa ter a pressa de dizer, de falar o alemão perfeito. Você precisa começar o processo de falar. Sinta-se uma criança, aprenda com as crianças, aprenda com a humildade delas para se corrigir sem ficar com raiva do erro. O erro para nós é um brinde, é um presente, é o meio que você tem de se corrigir. E se você tem alguém que te ouça, que te acolha, que te traga motivação para falar, isso é a melhor coisa. Nós entregamos esse acolhimento, esse ambiente acolhedor para você errar, acertar e falar com muito mais confiança. Bloco 2. Quais são os sons que fazem a diferença? Os sons diferentes em alemão, nós temos o CH, que é pronunciado, pode treinar com a caneta. E nós temos o SCH, que é exatamente como chaleira em português. Então nós temos a diferença de. Se você não consegue pronunciar da primeira vez, não tem problema, não precisa ficar grilado, isso é super normal. A gente vai treinando todo dia. Por exemplo, a palavra ich, eu, né? A gente coloca uma caneta e vai treinando. Aos pouquinhos, a sua boca não fica tão aberta, né? Mas é só um exercício. E quando você diz sh, com SCH é diferente. Por exemplo, quando você diz English, tem o som de chaleira. Nós temos também o som do R em alemão, que pode ser problemático. Quando a gente tem uma palavra, por exemplo, Raum, né? Que é o espaço em alemão, né? Para eles é super importante. E esse Raum
Eu, por exemplo, falo como o pessoal do sul da Alemanha, né, que canta o R como se fosse o R italiano, o R operístico, né? Eu treinei assim. Raum, Raum, Raum. Der Raum, o espaço, D-E-R, com letra minúscula, é o artigo masculino, der. E Raum, espaço. Começa com R maiúsculo, porque é um substantivo. Todos os substantivos em alemão são escritos com letra maiúscula. Raum, der Raum. Tem pessoas no norte da Alemanha que vão pronunciar essa palavra diferente, vão dizer Raum embaixo, né? Com o R aqui. Todos esses são corretos, tá bom? Eu, como morei em Munique, que era pertinho da Itália, eu aprendi esse R. Raum. Todos esses sons que são diferentes, que não existem em português, aparecem muito em alemão. Então a gente precisa dominar, aprender. Ou, né? E U. Como é que a gente pronuncia o U? Você faz o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e vai deixando a língua para trás e os lábios para frente. O e o e o e o o e o e o e. Da mesma maneira, para você fazer o U com trema, você vai fazer U e I. Fica entre o U e o I. E você vai deixar a língua para trás e botar os lábios para frente. U, I, U, I, U, I, U, I, U, I. A língua vai bem para trás. U, I, U, I, U, I, I. U, I, U. U, I, U. O, E, U. O, E, U. Esse tipo de treino fonético a gente faz todo dia. Se você for fazer uma leitura e você entende, e você vê esses sons e se você não souber direito como pronunciar esses sons, o que você faz? O ideal é você ouvir um nativo falando a palavra e buscar repetir o que ele diz, né? Mas aqui eu te dou as dicas para um brasileiro pronunciar esses sons mais rápido. Então repita sempre as palavras em voz alta. Repita sempre frases em voz alta. Vem aqui no canal, tem várias frases, você repete comigo, repete e vai se corrigindo. Ouça também falantes nativos, tem vários vídeos, tem vários filmes, tem várias canções. Busque repetir quando você ouve o rádio ou quando você está vendo televisão. Pratique todos os dias alguns minutos para você ter uma rotina de aprendizado. Do mesmo jeito que você organiza o seu metabolismo para se alimentar, para dormir na hora certa, você também pode organizar sua mente para absorver informação, para treinar a sua fonética todo dia, na mesma hora. E lembre-se, sempre falando em voz alta, em alto e bom som, buscando firmeza. Porque quando você for falar na rua ou quando você for fazer a sua entrevista de emprego, você vai precisar de firmeza. Então comece a buscar e a treinar a firmeza desde agora. Aqui tem uma pequena vitória para você já adquirir através do treino aqui comigo. Repita comigo, repita várias vezes e busque com exatidão o que eu digo aqui. Ich, Schule, 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 schön, schön, schön. Se você quer aprender alemão para viajar, trabalhar ou estudar, inscreva-se já aqui no canal. Deixe o seu like para mostrar que você está gostando desse conteúdo. E faça uma maratona aqui no canal, dê uma olhada nos vídeos onde você pode aprender alemão com música, com imersão cultural e sabendo de vários momentos da cultura alemã para você realmente entender como isso funciona. Para você transformar o seu jeito de estudar, reflita em tudo isso que eu disse aqui e traga isso para a sua semana. Na semana que vem, o vídeo vai conversar com esse. Então venha para aprofundar mais esse estudo, essa renovação na sua maneira de entender o alemão, de falar o alemão e de ir para frente na sua jornada
profissional. Outro dia um aluno meu chegou para mim e falou: professora, eu não consigo falar, toda vez que eu falo é como se eu nunca tivesse aprendido nada. Então eu sempre explico do começo, a gente precisa ler em voz alta, a gente precisa falar em voz alta. Primeira coisa, pegar um vídeo desses que falam, os nativos falam bem devagar. Eu gosto muito do Easy German, são aulas de alemão com legendas em inglês, né? Ela fala bem devagar, a professora Kari é uma nativa, né? E ela fala, tem aula super devagar. Você pode ir repetindo e melhorando a sua pronúncia. Tá gostando aqui do canal? Então, fica com a gente, faça parte dessa comunidade maravilhosa que cresce junta com coragem e não quer ficar parado. Quer aprender alemão muito mais rápido? É só você clicar no link da descrição e veja, muito bem-vindo, e vamos galgar juntos esse processo lindo que é o aprendizado do alemão. Grata pela preferência, até a próxima. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.